Caríssimos irmãos e irmãs, então a gente vê aqui mais uma atitude nobilíssima de Moisés. O povo que sempre duvidou de tudo de Deus, quando viu que a terra prometida estava cheia de gente que poderiam matá-los, Moisés levanta a voz e diz: vocês não estão vendo quem é Deus? Qual é o povo do mundo que ele fala, como falou conosco, que ouve a sua voz, que vem sobre trovões, que já fez prodígios, escolheu os patriarcas, né? Quem? Qual é o povo que já viveu tudo que nós vivemos com Deus? Olha tanto milagre que ele fez quando tirou-nos do Egito, abriu o mar vermelho, a água que saiu da pedra, né? E assim tantos outros milagres, cura das serpentes, fez viver quem ele quis. Como a gente ainda duvida? E é assim que tem que ser na nossa vida atual também. Quando nós passarmos por dificuldades que às vezes parecem mais difíceis que as outras, lembremos de tudo que Deus fez conosco, qual é a capacidade que Ele tem, o tanto que Deus está conosco, como Ele tirou um bem de tudo que nós passamos no passado, né? E que Ele continua sendo poderoso, que Ele continua sendo o Senhor do universo, que nos ama. Essa confiança de que Ele nos ama é importante, só tem quem reza, porque quando você reza você sente esse amor. Por isso que é importante ter um tempo de oração, nem que seja em casa, o melhor é que seja aqui, que tenha um horário de adoração, para você sentir que Deus te ama, porque senão vai ficar sempre em dúvida, né? E a intimidade é algo que te dá uma paz, uma tranquilidade. Quando você é íntimo de Deus, quando você ouve coisas novas que vão acontecendo, é como se você estivesse aproximando de alguém, por exemplo, qualquer tipo de movimento, seitas que vai aparecendo, você vê que aquilo não é Jesus, não vem de Jesus, porque você é íntimo dele. Eu vejo ainda muita gente vulnerável, qualquer coisa que aparece, padre, isso pode, isso não pode. Se você tivesse uma intimidade com Jesus, você ia ver claramente se aquilo vem de Deus ou não, né? Claramente. Por quê? Porque vem na oração essa intimidade, esse amor. Jesus se revela, mesmo inconscientemente, né? Inconscientemente Ele se revela. Igual eu já contei várias vezes aqui, aquela frase que eles gostam de colocar em Madre Teresa, né? Deus prefere as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. Quando eu li essa frase, falei, não é de Madre Teresa, mas nem morta. Madre Teresa obrigava todas as irmãs a acordar às 5 horas da manhã, fazer uma hora de adoração antes da missa. Quando tinha que deixar todos os doentes e rezar, só se fosse muito grave para não ter que rezar. Como que uma mulher dessa vai falar que é mais? Ela agia porque rezava. Não existe ninguém que é bom por si. Mãozinha que ajuda que não reza, não passa de uma filantropia que morrerá consigo mesmo. Só vale aquilo que você faz pela graça, porque nós somos miseráveis, pequenos, né? O santo é aquele que reza muito e por isso age. Por isso age, né? Por isso faz caridade. Essa historinha de que você está perdendo tempo rezando, você podia estar ajudando o próximo, como entrou também essas ideologias na igreja marxista, né? Que destruiu o sagrado, que fala que não pode gastar com os cálices, não pode vestir assim, porque nós temos que ser todos iguais, as comunidades de base, todo mundo esvaziando todo o sagrado, e que o importa é a luta política, a luta contra os grandões. Isso acabou com a igreja, grande parte, né? Minou a grande beleza da igreja. Por isso nós tentamos resgatar pouco a pouco, cada vez mais a beleza, a grandiosidade, cálices belos, sim, né? Porque é a partir de Cristo que sai a caridade. Tanto é que a frase mais hipócrita da Bíblia saiu de quem? Judas Iscariotes. O que ele falou? A Maria de Betânia, a queridinha de Jesus, que estava lá ungindo os pés com perfume. O que ele falou, aquele hipócrita? Poderia ter vendido esse perfume e dar aos pobres. É a mesma hipocrisia de hoje. Quem fala de pobre geralmente não faz nada, a não ser hipócrita. Estamos cheios de hipócritas hoje, né? Poderia ter gastado isso com os pobres.
Depois foi quem entregou Jesus por 30 moedas de prata. É sempre assim. Quem cuida de pobre não tem tempo de ficar olhando, cobrando dos outros. Porque é tanta coisa para fazer. Madre Teresa de Calcutá não tinha tempo de ficar pensando quem não está cuidando, né? Irmã Dulce não tinha esse tempo. Não dá. Nossa pastoral da sobriedade não dá para ficar olhando as outras pastorais se vocês estão. Porque ela tem tanta coisa para fazer. Tem também a visita na cadeia, assim por diante. Quem quer fazer caridade, faz. Não fica cobrando dos outros, né? Isso é hipocrisia. Quando você vê alguém ficar enchendo o saco dos outros, que o fulano não está cuidando dos pobres, pode saber que é um hipócrita de todas as letras maiores, né? A pessoa que ajuda mesmo, ela fica calada e age. Sempre é assim. Sempre foi na igreja. E aí sim, é o que vem aqui no Evangelho. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós ajudamos os outros por Jesus, através dele, com ele, para ele. Senão não tem sentido muito. Tudo bem, a filantropia, depois como Deus vai julgar a filantropia, claro que tem o seu bem em si, né? Não vamos desprezar completamente. A pessoa que não tem Deus e faz, ajuda os pobres, de alguma forma vai receber. Até porque Deus consegue medir a consciência da pessoa, porque de repente aquela pessoa age mesmo inconscientemente influenciada por Deus, a gente não sabe. Mas nós que somos cristãos não temos essa desculpa. Nós temos que agir pela graça. Nós já sabemos que nós não prestamos. A gente já sabe de partida que a gente não presta. Então nós temos que sair daqui confiando nele, na graça, com a intercessão de sua mãe, dos santos que nos ajudam, com a Eucaristia que nos dá força para fazer o bem, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Isso nasce de uma coisa muito simples. Deus não nos dá parte de si. Ou ele dá tudo, ou ele não dá nada. Então, quando nós estamos respondendo a Deus, ou nós damos tudo, ou nós não damos nada. Essa história de dar parte, por isso que Jesus, no Apocalipse de São João, diz que os mornos eu vomito. O morno é aquele que vive dando parte de si, mas que retém grande parte para si, né? Aí, olha, aquelas pessoas assim que uma carinha de santo, mas não passa do instrumento do capeta. Comadre, não se deve exagerar na igreja. Tudo que se exagera é ruim. O que é exagerar na igreja? Amar muito a Deus? O que é exagerar? Obedecer a Deus de verdade? O que é isso? Sempre vem como um cordeirinho, né? Mas não passa de um lobo. Não é assim que se faz. Você sempre estimula cada vez mais a pessoa a estar com Deus. Agora, o tempo que vai gastar em família é importante? É, a partir do amor de Deus. Não existe amor maior para amar uma esposa do que com o amor de Deus. Não existe amor maior para amar esposo do que com o amor de Deus. Não existe amor maior para amar os filhos do que com o amor de Deus. Por que tem família que tem filho, duas famílias que tem filho com disciplina nas dois, tem um que sai um santo e o outro sai um demônio? Porque não basta a disciplina. Tem que ter um amor de Deus. Os pais têm que rezar e saber que eles são instrumentos para criar um filho de Deus, né? Os filhos não são plenamente dos pais, são de Deus. Então você educa sempre em oração, ouvindo o que o Senhor quer de mim. E mais, Senhor, que eles sintam o seu amor em mim. Que o meu abraço seja o seu abraço. Porque a alma dele tem sede de Deus, não é do pai e da mãe. A alma tem sede de Deus. Então os pais têm que ser canal do amor de Deus. Por isso que às vezes não consegue curar feridas. Eu atendo
também um monte de jovens feridos que os pais não conseguem ferir, ou não conseguem curar. Por quê? Porque não basta amor de pai e mãe humano. Os pais têm que rezar e levar o amor de Deus. Algumas mães que às vezes são abandonadas pelos maridos, né? E que vêm aqui chorando, como é que eu vou agora substituir o pai? E eu sempre digo, dá o amor de Deus, que é amor de pai e mãe. Impõe as mãos sobre ele e fala, Senhor, cura o coração do meu filho com essa dor que tem da ausência do pai. É possível sim. Deus não pode impedir um grande mal. Alguém que se embrenhe pelas paixões e abandona o seu lar. Mas Ele pode tirar um bem maior disso. Pode te dar graça para você, pode te dar um amor de pai para você dar para seus filhos. No caso da mãe, né? Que fica com os filhos. Tudo Deus pode, mas nós temos que nos abandonar nele. A fonte de tudo é Ele. É muito importante nós cristãos católicos entendermos isso. A caridade nasce dele. A caridade nasce dele. Nunca nenhum santo jamais aceitaria honrarias para si mesmo, né? Nem Madre Teresa, nem ninguém dos grandes de caridade. Não, eu jamais faria isso. Madre, como que a senhora pega esses doentes aí fedidos? Eu jamais faria isso. Nunca. Mas como a senhora pega? É Cristo que está em mim. É Cristo que está em mim. É Ele que me faz abraçar. Eles sempre passam um mérito para Cristo. Por isso são santos, né? Porque essa é a chave para aniquilar o pecado original, que é querer ser Deus. É isso que... Isso é uma liberdade extraordinária. Quando nós entendemos isso, a gente fica livre da opinião alheia. Tanto que é escravo, uma pessoa escrava de elogios, né? Espera ansiosamente por um elogio. Tudo bem, nós temos que elogiar, né? Eu já falei que eu errei com a minha mãe há muito tempo. Esse é um lado. Nós que somos cristãos temos que elogiar. Mas por outro lado, nós não temos que ficar aí ansiosos por elogios, né? Fala que eu estou bem, fala que eu sou bom, fala que eu fiz gostoso, fala que a minha comida está gostosa, né? Fala que eu falo bem, fala. Não, porque nós somos o que somos diante de Deus. E quanto mais santos nós formos, mais livres nós somos disso. Mais livres, né? Quanto mais a gente quer... Por quê? Porque nós sabemos que nós somos o que somos diante de Deus. Nós somos o que somos diante de Deus. Então essa perder a vida, na verdade é ganhar uma vida livre. Quando diz Jesus perder a vida, é perder uma vida de escravidão e ganhar uma vida de liberdade, né? O que pode alguém dar em troca da sua vida? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta você ficar juntando trem, vai para lá e vai para cá, e pega a caminhonete, e vai para Mato Grosso e volta, e vai para lá, aí vai para Goiânia, e vai para Caldas Novas, e vem para cá, e vem para cá, e vem para cá, e depois volta para lá, e você vem na chácara de que está de lá, e depois o peão de lá sai e vai para lá. Gente, você imaginou que loucura isso? Que coisa sem lógica. A não ser que ele consiga viver tudo isso em Deus, que é difícil. É difícil. Tem que ter Deus demais da conta para superar tudo isso. É uma loucura. Loucura total. Aí vai perdendo a saúde. Aí os meninos já estão lá feridos, porque o pai só fica para lá e para cá. Aí os filhos já estão mal casados, já está brigado com depressão, o outro alcoólatra, o outro para cá. E o pai lá querendo que os filhos assumam, mas não assumam mais. E a mulher que está brigada, porque não aguenta mais esse homem ficar lá. E vai. E a história se repete todos os anos, das décadas e décadas. E tá os cordeirinhos atrás, sonhando com aquela vida, né? A história se repete por todas as décadas, a mesma coisa. As mesmas coisas acontecem. Pega os grandões de Porá das últimas décadas e vê o fim de vida deles. Aqueles que a grande maioria, que não tem Deus em primeiro lugar.
É um desastre. É um dramático. Mas lá vai todo mundo, os cordeirinhos atrás. E aí fica o pobre, né? João Batista no deserto. É aqui o caminho, é aqui o caminho. Ninguém quer ir. É aqui o caminho. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?